Os carros estão mudando e as estradas também. Você já fez uma pausa para refletir sobre a fascinante metamorfose que o universo automotivo está experimentando diante de nossos próprios olhos? Se observar atentamente, verá uma transformação radical nas ruas de nossas cidades. Os tradicionais carros compactos, hatches e sedãs que antes detinham o controle do mercado estão sendo substituídos por uma nova onda que está conquistando corações e estradas. E nós estamos falando dos SUVs e picapes. Esses veículos poderosos e majestosos estão ganhando terreno e território, tornando-se a escolha favorita de motoristas e fabricantes de automóveis. Estamos presenciando uma verdadeira revolução sobre rodas. Então aperte os cintos, porque eu vou explicar as razões por trás dessas mudanças e como isso moldará o futuro da mobilidade. Seja bem-vindo a um cenário automotivo transformado, onde as normas são desafiadas e as preferências são remodeladas a cada ano. Nos países avançados, a predominância dos SUVs e picapes no mercado já é uma realidade estabelecida. Curiosamente, essa tendência também está se manifestando agora no mercado brasileiro. E a pergunta que sempre vem: o que está alimentando o fim de tantos veículos bem-sucedidos? E como as montadoras estão se beneficiando desse possível desaparecimento dos hatches e sedãs? E digo mais, você vai ver alguns modelos que talvez também te faça falta aqui nesse vídeo. E esta história tem início em outro continente e suas raízes vieram dos Estados Unidos, onde um novo fenômeno tem revolucionado o cenário automotivo e, por extensão, quase todo o mundo inteiro também acaba mudando. Parece que todos decidiram surfar a onda dos utilitários esportivos, ou também conhecidos como SUVs. Simultaneamente, as vendas de sedãs e os hatches têm sofrido um declínio muito acentuado, levando ao fim de fabricação de alguns modelos icônicos, como o Golf da Volkswagen e também o Ford Fiesta. Essa tendência começou lá fora, uma vez que todas as montadoras são estrangeiras, mas foi rapidamente adotada aqui no Brasil, impactando diretamente o mercado automotivo nacional, que está gradualmente abandonando os sedãs e hatches médios. É só você analisar as vendas depois da pandemia. Há alguns anos, era comum encontrar esses tipos de veículos nas concessionárias brasileiras. Modelos como o Astra, Vectra GT, Ford Focus e até mesmo o Peugeot 307 eram verdadeiros ícones, dominando as ruas do país. Seu desempenho nas estradas e o conforto que proporcionavam eram gigantescos atrativos para muitas famílias de classe média. No entanto, o perfil do consumidor de carros 0 km vem sofrendo uma transformação aos poucos e as montadoras estão se adaptando às novas escolhas de seus clientes, que se tornaram cada vez mais exigentes. O que eu acho até um julgamento errado, porque nós brasileiros sempre estamos recebendo poucos. Então nada mais queremos do que as pessoas também já possuem lá fora, pagando um preço justo sem o roubo que temos no país. A mudança de perfil, porém, não aconteceu do dia para a noite. No início dos anos 2000, era comum que os carros populares viessem de fábrica com poucos itens básicos de segurança e também de conforto. Exemplo do airbag e também de ar-condicionado, que era considerado luxo naquela época. Desde 1997, a produção de automóveis no Brasil foi regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro, o que tornou obrigatória a inclusão da maioria dos itens de segurança nos veículos que temos hoje. Isso resultou em um aumento nos custos de fabricação, uma vez que cada componente adicional implicava em gastos extras. E adivinha quem paga as contas? Óbvio que somos nós. Atualmente, é raro encontrar alguém interessado em um carro que não seja completo. Além dos elementos essenciais de segurança, outros recursos começaram a atrair os consumidores, como um sistema de entretenimento, multimídia de alta qualidade, ar-condicionado e até o teto solar já virou o assunto da vez. Como resultado, os preços dos carros chamados como populares dispararam, tornando a compra de um veículo compacto quase tão cara quanto a de um SUV
ou de um crossover. Um exemplo impressionante é o Polo 2023, que eu vou tratar aqui da tabela e preço antes do que o governo acabou de proporcionar para a gente, que foi um desconto mais ou menos. O Polo, que se tornou o modelo de entrada da Volkswagen após a aposentadoria do Gol, como já falamos também aqui no canal, em sua versão básica, o Polo Track está sendo vendida por cerca de R$ 79 mil. E para piorar a situação, depois de recém-lançado, a Volkswagen anunciou recentemente um aumento em mais de R$ 1.500 no preço final, elevando esse preço inicial para nada mais nada menos do que R$ 80.580. Isso sem nem mesmo incluir os vidros elétricos na parte de trás. Já o Polo Highline, que é considerado o top de linha da Volkswagen e possui essa opção que eu falei anteriormente, tem um preço de R$ 110 mil. Ao mesmo tempo, encontramos o Nissan Kicks Active, um dos SUVs compactos de motor 1.6 mais acessível no Brasil, com um preço um pouco acima desses mesmos R$ 110 mil. Até mesmo o tão famigerado Jeep Renegade em sua versão Sport também é considerado uma opção acessível quando comparados com o preço dos modelos mais luxuosos, e ele tem um valor inicial em R$ 134 mil. Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento notável e inabalável no mercado de SUVs e picapes, transformando-os em um dos segmentos mais lucrativos da indústria automotiva, mesmo diante de uma crise global que veio desencadeada por causa da pandemia e também resultou em uma queda nas vendas de automóveis devido à baixa demanda ou até mesmo à interrupção na produção por diversos motivos em diversas montadoras. Os SUVs e os SUVs compactos, chamados de crossover, floresceram e conquistaram o coração dos consumidores, que sinceramente eu acho um assunto polêmico, porque na verdade, entre pagar 110 mil em um carro popular ou 110 mil em um carro mais alto SUV, é óbvio que as pessoas não pensavam nas consequências depois de comprado, como o custo de manutenção, o consumo e outros aspectos. De cara, 110 por cada um, qual você escolheria? Me fala aqui nos comentários se com o mesmo preço você compraria um carro popular completo ou um SUV de entrada, porque eu fico curioso para entender um pouco mais sobre isso. Diante dessa realidade, qual seria o próximo passo lógico para as montadoras? Seguir o exemplo da Ford nos Estados Unidos, que lá em 2018, quando anunciaram que seu catálogo seria reduzido a apenas um único veículo, o icônico Mustang, que, ao visitar o site da Ford, fica claro que eles oferecem uma ampla variedade de SUVs, crossovers e picape, enquanto o Mustang se mantém como o único e verdadeiro carro da marca. Eles deixaram para trás modelos como Taurus, Fusion, Fiesta e em 2025 também diremos adeus ao Focus. O anúncio feito pela Ford em 2018 provou ser uma decisão empresarial acertada. E quando falamos sobre acertos da Ford, eu gostaria de te fazer um convite no final do vídeo, a ver o impacto gerado na empresa quando eles decidiram sair do Brasil, o que pode impressionar muitas pessoas. Os SUVs mais recentes passaram por transformações que os tornaram ainda mais irresistíveis, como um design robusto e resistente. Anteriormente, esses veículos eram frequentemente associados a um consumo elevado de combustível devido ao seu porte maior e à necessidade de uma potência adicional. Nos dias atuais, há uma ampla gama de opções de SUVs disponíveis, desde a diesel, gasolina, híbrido e até mesmo 100% elétricos. A tecnologia empregada nas construções desses veículos permitem que eles ofereçam um desempenho comparável com carros mais leves, tornando-os altamente lucrativo para as montadoras. Mas convenhamos, existem alguns com motores tão fracos que o consumo chega a ser um absurdo para o consumidor final.
Quando se trata de desempenho, muitas pessoas ainda possuem dúvidas se os SUVs elétricos conseguem realmente superar os veículos movidos a gasolina ou a diesel, devido ao seu tamanho geralmente maior, é óbvio. No entanto, a realidade é que já existem modelos que estão provando que é possível sim combinar a eletrificação com a potência e a robustez, à medida que os consumidores se conscientizam das vantagens oferecidas pelos SUVs, como maior espaço interno e também uma versatilidade. É provável que essa preferência se intensifique, impulsionando as montadoras a se adaptarem a novas demandas do mercado. O Brasil pode estar um pouco atrasado em relação a essas tendências globais, mas o futuro do mercado automotivo nacional está se moldando na mesma direção. No entanto, as montadoras estão direcionando suas estratégias para o público que busca mesmo o carro 0 km, deixando de lado aqueles que optam por veículos usados. Elas compreendem que os consumidores estão dispostos a investir mais em um carro que transmita a sensação de novidade e maior status, o que, por sua vez, também resulta em maiores lucros para as empresas. Afinal de contas, o objetivo principal das montadoras é gerar receita e maximizar seus lucros, não podemos mentir sobre isso. Se elas encontram uma estratégia que é eficiente para isso e é algo vantajoso para o negócio, é óbvio que elas vão optar. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas mudanças? Os carros hatches e os sedãs fazem falta no seu dia a dia? Você é uma pessoa que optaria por comprar um SUV ao invés de um sedã? Então me fala aqui nos comentários e eu te deixo uma sugestão também. O vídeo que está passando na sua tela, por exemplo, é o vídeo que eu comentei no meio do vídeo, onde eu falo sobre simplesmente tudo o que aconteceu com a Ford depois de sair do Brasil. Uma empresa que veio de falida a lucros maiores de 1,5 bilhões de dólares em um ano. Ficou curioso e quer saber como eles conquistaram isso? Então clica no vídeo que está passando na sua tela agora e não esquece de deixar seu like e também se inscrever no canal. Afinal de contas, eu posto vídeos novos todos os dias. Te vejo no próximo.